Bem-vindos ao canal, mais uma história. Espero que gostem da história de hoje. Traído e explorado, a família o viu como banco, ele os deixou sem nada. A manhã de sábado irrompeu na casa dos Oliveira não com o sol, mas com um estrondo que ecoou pelos corredores luxuosos, fazendo tremer os bibelos caros e os retratos de uma família feliz que só existia na aparência. Não era um trovão, nem um acidente. Era a voz de Mateus Oliveira, o patriarca até então silencioso, o provedor incansável, explodindo em uma fúria muito contida. Ele estava parado na sala de estar, os olhos injetados, o rosto pálido transfigurado por uma dor que transbordava em palavras cortantes como navalha. Diante dele, Sônia, sua esposa, e os filhos, Júnior e Vanessa, o encaravam com uma mistura de espanto e incredulidade. Dona Lourdes, a sogra, e Beto, o cunhado, observavam de um canto, igualmente chocados. Mateus, com a voz embargada, mas firme, bradou, apontando para a mala de viagem que Sônia acabará de fechar para um fim de semana em um resort 5 estrelas, um fim de semana que ele, obviamente, pagaria. Acabou. Entenderam bem? Acabou a palhaçada. Acabou o dinheiro fácil, a vida de luxo às minhas custas. Vocês todos, parasitas, sugaram até a última gota do meu sangue, do meu suor, da minha dignidade. Mas hoje, a fonte secou. Sônia, recuperando-se do choque inicial, tentou intervir com sua habitual dissimulação, dizendo: Mateus, querido, o que é isso? Você bebeu? Que absurdo é esse na frente das crianças? Júnior, o filho mais velho, com a arrogância típica de quem nunca precisou lutar por nada na vida, retrucou: Pai, qual é a sua? Tá maluco? A gente só ia passar um fim de semana fora pra relaxar. Você sempre deu tudo pra gente. Vanessa, a caçula, começou a choramingar, uma tática que sempre funcionara com o pai. Papai, não fala assim com a mamãe. O que a gente fez de errado? Mas o Mateus que estava ali não era o mesmo homem que eles conheciam. A máscara de resignação caíra, revelando um homem ferido, traído, no limite de suas forças. Ele riu, um riso seco, desprovido de qualquer alegria, e continuou seu desabafo, que mais parecia um julgamento final. O que vocês fizeram de errado? Ele repetiu, a voz carregada de sarcasmo. Vocês transformaram minha vida em um inferno. Sugaram cada centavo que ganhei com meu trabalho honesto, com minhas noites em claro, para sustentar seus luxos, seus caprichos, sua preguiça. E o que eu recebi em troca? Desprezo, humilhação, traição. Ele gritou a última palavra, olhando diretamente para Sônia, que empalideceu. A tensão na sala era palpável. A família, acostumada a um Mateus dócil e subserviente, não sabia como reagir àquela explosão de verdade nua e crua. O que os levará àquele ponto? Como aquele homem, que sempre fora o pilar financeiro e emocional, ainda que não reconhecido, daquela casa, chegará àquele extremo? Para entender a profundidade daquele momento, para compreender a dor e a revolta que emanavam de Mateus, precisamos voltar no tempo, precisamos mergulhar na história de sacrifício, exploração e segredos que culminou naquela manhã de sábado fatídica. Esta é a história de Mateus Oliveira, o provedor silencioso, e de como ele, finalmente, encontrou sua voz, mesmo que para isso precisasse destruir o castelo de cartas que ele mesmo ajudara a construir. A vida de Mateus Oliveira, aos 45 anos, era uma sinfonia desafinada de sacrifício e ingratidão, uma melodia melancólica que ele mesmo parecia ter se acostumado a reger em silêncio. O despertador, implacável, rasgava a escuridão do quarto às 5 da manhã, muito antes que os primeiros raios de sol ousassem tocar a cidade. Para Mateus, o sol parecia nascer apenas para iluminar mais um dia de labuta incessante, uma jornada dupla, às vezes tripla, para manter de pé o castelo de cartas que era o bem-estar de sua família. Um bem-estar do qual ele próprio raramente usufruía. Seu quarto, o menor da casa espaçosa que ele comprará com tanto esforço no bairro nobre, era um reflexo de sua existência dentro daquele lar, funcional, despojado, quase monástico. Havia ali uma cama de solteiro, um guarda-roupa antigo que pertencera a seu pai, e uma pequena escrivaninha onde, nas raras horas de folga,
ele tentava organizar as contas, as suas e as da família, que se misturavam em um emaranhado de despesas fúteis e necessidades fabricadas. Ali não havia o toque de Sônia, sua esposa. Ela preferia o conforto da suíte principal, um santuário de luxo e frivolidades que Mateus pagava, mas raramente frequentava para além de boa noite protocolar. O primeiro ato do dia de Mateus era preparar um café forte, amargo como muitas de suas manhãs. Enquanto a água fervia, ele já repassava mentalmente a agenda, o fechamento do balancete na empresa de contabilidade onde trabalhava como analista sênior, as pendências dos clientes, as horas extras que precisaria fazer para cobrir o rombo inesperado causado pela última emergência de Júnior, seu filho mais velho. Depois do expediente, viria a segunda jornada e ligar o aplicativo de motorista e rodar pela cidade até que o cansaço vencesse ou que a meta autoimposta para cobrir mais uma fatura de cartão de crédito de Vanessa, a filha, fosse atingida. Sônia, geralmente acordava por volta das 9, quando Mateus já estava imerso em planilhas e números. Sua primeira preocupação era verificar as mensagens no celular, as novidades das amigas, as promoções das lojas de grife. O café da manhã dela era servido na cama por Maria, a empregada que Mateus também pagava, e consistia em frutas exóticas, iogurte importado e pães artesanais. Para Sônia, a vida era uma vitrine, e ela precisava estar sempre impecável, mesmo que essa impecabilidade fosse financiada pelo suor invisível do marido. Com uma voz melosa, Sônia costumava ligar para Mateus no meio da manhã, geralmente com algum pedido. "Bom dia, querido", ela dizia, antes de lembrá-lo do almoço do clube com as amigas, para o qual precisava que ele liberasse um extra em seu cartão. Em seguida, mencionava que Vanessa vira um vestido maravilhoso, sugerindo que seria um ótimo presente para animá-la, pois, segundo Sônia, a filha andava tão tristinha com as provas da faculdade. Só que Vanessa nem estudava para tais provas, mas isso era um detalhe para Sônia. O extra significava mais horas ao volante à noite. O vestido de Vanessa, mais um buraco no orçamento já combalido. Mas ele apenas suspirava e respondia com sua frase habitual, quase uma sentença: "Vou ver o que posso fazer, Sônia. Vou ver." Júnior, aos 23 anos, era a personificação da ociosidade. Acordava perto do meio-dia, passava horas na academia, cuja mensalidade era paga por Mateus, e o restante do tempo entre jogos online, saídas com amigos e a busca incessante pela próxima festa. Sobre a faculdade, ele começara 3 cursos diferentes, abandonando todos pela metade. Quanto ao trabalho, Júnior costumava dizer com um sorriso debochado, enquanto pedia dinheiro para a gasolina do carro esportivo que Mateus lhe dera de presente de aniversário, um carro cujas parcelas ainda corroíam boa parte de seu salário. "Não nasci para isso, pai. Meu negócio é curtir a vida." Vanessa, a caçula de 21, era a princesa da casa. Cercada de mimos, acreditava piamente que o mundo girava ao seu redor. Frequentava uma faculdade particular cara, mais por status do que por interesse genuíno em alguma profissão. Seu maior talento era manipular o pai com lágrimas e beicinhos, conseguindo tudo o que queria: roupas de marca, viagens, os últimos lançamentos de celular. "Papai, você é o melhor pai do mundo", ela exclamava quando conseguia o que queria, uma frase que, para Mateus, soava cada vez mais oca. Dona Lourdes, a sogra, era uma presença constante e, viúva, mudará-se para a casa de Mateus e Sônia para não ficar sozinha, mas na verdade encontrar ali um hotel 5 estrelas com tudo pago e um genro para infernizar. Passava os dias assistindo novelas, fofocando com as amigas ao telefone e tecendo comentários ácidos sobre a incapacidade de Mateus de dar uma vida ainda melhor para sua filha e netos. "No meu tempo, homem que era homem não deixava a família passar por apertos", ela costumava dizer, ignorando o fato de que os apertos eram criados pelo consumismo desenfreado de todos. E havia Beto, o cunhado. Um homem de quase 40 anos que nunca se firmara em emprego algum. Vivia de bicos, de ideias mirabolantes para negócios que nunca saíam do papel e, principalmente, da generosidade forçada de Mateus. Morava em um quarto nos fundos da casa, aparecendo nas refeições com um apetite voraz e um novo pedido de empréstimo.
É só até eu fechar aquele negócio da importação de componentes eletrônicos da China, Mateus. Dessa vez vai. Aí te pago tudo com juros e correção, ele prometia, pela enésima vez. O almoço de domingo era um retrato fiel da dinâmica familiar. Uma mesa farta, com pratos elaborados que Maria passará a manhã preparando, todos pagos por Mateus. Ele chegava cansado, após uma manhã de trabalho como motorista para complementar a renda, e mal tinha tempo de trocar de roupa antes de se sentar à mesa. As conversas giravam em torno dos planos de viagem de Sônia, das últimas conquistas amorosas de Júnior, dos desejos de consumo de Vanessa, das reclamações de Dona Lourdes sobre a qualidade do assado e das novas ideias de Beto para ficar rico rapidamente. Raramente alguém perguntava a Mateus como fora seu dia, como estava se sentindo. Sua presença era dada como certa, seu papel de provedor, inquestionável. Ele comia em silêncio, observando-os. Observava a esposa que mal o olhava nos olhos, a não ser para pedir algo. Os filhos que o viam como um caixa eletrônico. A sogra que o desprezava abertamente. O cunhado que o explorava sem pudor. E em seu íntimo, o narrador revela, uma pequena semente de ressentimento, plantada há anos, começava a ser regada por cada olhar de indiferença, cada pedido abusivo, cada sacrifício não valorizado. Ele ainda não sabia, mas essa semente estava prestes a germinar, a crescer e a se transformar em uma árvore de decisão cujos frutos seriam amargos para todos eles. Certa noite, após chegar exausto depois de quase 6 horas dirigindo pela cidade, Mateus encontrou a casa em polvorosa. Sônia estava aos prantos no sofá, amparada por Dona Lourdes. Vanessa e Júnior pareciam igualmente consternados. O que aconteceu? Mateus perguntou, o coração já apertado, prevendo mais uma despesa inesperada. Sônia, soluçando, respondeu que era o Fifi, o Lulu da Pomerânia que ela ganhará de presente de aniversário de Mateus no ano anterior, um presente caríssimo. O Fifi sumiu, ela exclamou. Mateus, tentando manter a calma, embora o cansaço lhe pesasse sobre os ombros como uma tonelada, perguntou como o cachorro havia sumido. Sônia explicou, entre lágrimas, que não sabiam. Maria, a empregada, deixará o portão entreaberto quando foi colocar o lixo para fora, e ele devia ter escapado. Oh, meu Deus, meu Fifi! Ela lamentava. Precisamos fazer alguma coisa, Mateus. Colocar cartazes, oferecer uma recompensa. Eu não vou conseguir viver sem meu cachorrinho. Mateus olhou para a cena. O desespero era genuíno, ele não duvidava. Mas, Mateus não pôde deixar de pensar que, se ele sumisse, a reação talvez não fosse tão intensa, a não ser pela preocupação com quem pagaria as contas no final do mês. A ideia, fugaz e amarga, cruzou sua mente como um relâmpago doloroso. Com a voz embargada pelo cansaço e por uma tristeza que ia muito além do desaparecimento do cão, Mateus disse. Claro, Sônia. Vamos procurar o Fifi. Amanhã cedo eu rodo pelo bairro, coloco uns avisos. Vai dar tudo certo. Era a tristeza, de se sentir, ele mesmo, perdido dentro de sua própria família, um provedor silencioso em uma casa onde o amor parecia ter se extraviado junto com o Lulu da Pomerânia. Os dias que se seguiram ao desaparecimento de Fifi, o cão de estimação da família, foram um microcosmo da vida de Mateus. Ele, de fato, dedicou suas poucas horas de folga a procurar o animal. Mateus rodou pelas ruas do bairro, pregou cartazes improvisados com a foto do Lulu da Pomerânia e até ofereceu uma pequena recompensa do próprio bolso, já exíguo. Sônia e os filhos, após o alarde inicial, logo se distraíram com outras frivolidades, deixando para Mateus a incumbência de encontrar o cão ou, no mínimo, de arcar com a culpa pelo sumiço. Fifi, para alívio de Mateus, que, secretamente, via no animal mais uma despesa e uma fonte de trabalho, foi encontrado alguns dias depois na casa de uma vizinha idosa que o acolhera. A alegria da família foi efusiva, mas passageira. Logo, novas demandas, e necessidades urgentes, tomaram o lugar do drama canino. No escritório de contabilidade, Mateus era conhecido por sua competência e discrição. Cumpria prazos, resolvia problemas complexos e raramente se queixava.
Seus colegas o respeitavam, mas poucos conheciam a extensão de seus fardos pessoais. Uma desses poucos era Clara, uma analista financeira que trabalhava na sala ao lado. Clara, como uma mulher de seus 40 anos, divorciada, sem filhos, com um olhar arguto e uma sensibilidade que contrastava com a frieza dos números com os quais lidava diariamente. Ela notava as olheiras de Mateus, seu ar perpetuamente cansado, os suspiros discretos que ele soltava ao telefone quando recebia as ligações da esposa. Certa manhã, durante o breve intervalo para o café, Clara comentou, com genuína preocupação: Mateus, você parece exausto hoje. Mais do que o normal. Está tudo bem em casa? Mateus forçou um sorriso e respondeu evasivamente: tudo na mesma, Clara. Apenas muito trabalho. Você sabe como é. Clara encarou por um instante, como se pudesse ver além da fachada, e disse com gentileza: sei. Mas às vezes, o muito trabalho é apenas uma desculpa para não encarar outras coisas. Não se deixe consumir, Mateus. Ninguém é de ferro. As palavras de Clara tocaram um ponto sensível em Mateus. Ele não estava acostumado a demonstrações de preocupação que não viessem acompanhadas de um pedido. Agradeceu com um aceno de cabeça e voltou para sua mesa, mas a observação dela ficou ecoando em sua mente. As humilhações, antes sutis, começavam a se tornar mais diretas, mais dolorosas. Em um jantar de aniversário de um amigo rico de Sônia, onde Mateus foi praticamente ignorado pela própria esposa. Sônia circulava pelo salão ostentando um vestido novo, pago por ele, claro, e joias emprestadas, apresentando-se quase como uma viúva elegante. Quando um dos convidados, por educação, perguntou a Mateus sobre seu trabalho, Sônia interveio rapidamente, dizendo com um tom que deixava implícito um certo desdém: ah, o Mateus é contador. Um trabalho tão estável. Comparando implicitamente com os empresários e socialites presentes. Júnior, o filho, também não poupava o pai. Certa vez, ao pedir dinheiro para mais uma de suas baladas VIP, e Mateus hesitar, explicando que as finanças estavam apertadas naquele mês, Júnior retrucou com arrogância, questionando o propósito do trabalho do pai se ele não podia nem bancar um lazer para o filho, e comparando desfavoravelmente com o pai de um amigo que, segundo ele, dá tudo para ele sem reclamar. A comparação e a ingratidão explícita feriram Mateus profundamente. Ele não respondeu, apenas entregou o dinheiro, sentindo o gosto amargo da bile subir à garganta. Mas naquela noite, enquanto dirigia seu carro alugado pelo aplicativo, as palavras do filho ecoavam em sua mente, misturando-se ao barulho do trânsito e à melancolia das luzes da cidade. Vanessa, por sua vez, desenvolvera uma tática mais sofisticada de manipulação, a culpa. Ela dizia ao pai que sabia o quanto ele trabalhava e que se sentia mal por pedir, mas que a viagem de formatura da faculdade era, uma vez na vida, e que todas as amigas iriam. Se ela não fosse, ficaria, tão deslocada, tão triste. E concluía, apelando ao sentimento paterno: você não quer me ver infeliz, quer? E, claro, Mateus não queria. Mesmo que a viagem de formatura fosse para um resort de luxo no exterior, custando o equivalente a meses de seu salário extra, Dona Lourdes, a sogra, continuava sua campanha de desmoralização. Em uma visita de parentes distantes, ela fez questão de comentar, em voz alta para que todos ouvissem, que Mateus era um bom homem, esforçado, mas que não tivera a mesma visão que outros. Se tivesse investido melhor o dinheiro que ganhou, ela insinuava, hoje Sônia não precisaria se preocupar tanto com o futuro dos meninos. Uma certa ironia da situação, já que Sônia não se preocupava com nada além de seu próprio umbigo, e os investimentos que Dona Lourdes sugeria eram, invariavelmente, mais gastos fúteis. Beto, o cunhado, apareceu um dia com uma nova oportunidade imperdível, um esquema de pirâmide financeira disfarçado de investimento em criptomoedas. Ele tentou convencer Mateus a investir, prometendo lucros triplicados em 3 meses. Você entra comigo? A gente racha os lucros. Ele insistiu. Mateus, com seu conhecimento de contabilidade, percebeu a fraude de longe. Mas, ao tentar alertar Beto, foi ridicularizado,
sendo chamado de careta, e de alguém que não entende de negócios modernos, e que vai morrer pobre trabalhando desse jeito. O gotejar constante dessas humilhações, dessas explorações começava a erodir a paciência de Mateus, a rachar a couraça de resignação que ele construíra ao longo dos anos. Ele começou a observar sua família com um olhar mais crítico, menos idealizado. Via a futilidade de Sônia, a arrogância de Júnior, a manipulação de Vanessa, o veneno de Dona Lourdes, a malandragem de Beto. E via a si mesmo, no centro de tudo aquilo, como um fantoche cujos fios estavam sendo puxados por todos os lados. As noites insones tornaram-se mais frequentes. Ele revirava-se na cama, repassando as contas, as dívidas, os pedidos incessantes. E, pela primeira vez, começou a se perguntar: até quando? Até quando ele aguentaria aquela vida? Até quando seu corpo e sua mente resistiriam àquela pressão constante? E, mais importante, por quê? Por que ele se submetia àquilo? Seria mesmo amor o que o prendia àquela família? Ou seria um misto de culpa, de dever distorcido, de medo da solidão? Uma pequena luz de alerta acendeu-se quando ele, ao tentar fazer um empréstimo pessoal para cobrir mais um rombo nas contas da família, descobriu que seu nome estava com restrições de crédito. Alguma conta antiga, que ele pensava estar sendo paga por Sônia através de um débito automático que ele mesmo configurara, não fora quitada. Ao questioná-la, Sônia deu de ombros, admitindo com naturalidade que devia ter cancelado aquele débito para usar o dinheiro em outra coisa mais urgente. E concluiu, transferindo a responsabilidade. Mas não se preocupe, você resolve, não é? Você sempre resolve. A naturalidade da admissão e da transferência da responsabilidade foi como um soco no estômago de Mateus. Naquele momento, uma das primeiras fissuras sérias apareceu em sua armadura de paciência. Ele não explodiu. Ainda não. Mas um calafrio percorreu sua espinha, um prenúncio de que algo dentro dele estava começando a mudar, a se rebelar contra o status quo insustentável de sua existência. O provedor silencioso estava começando a ouvir o barulho ensurdecedor de sua própria exaustão. A descoberta da restrição de crédito em seu nome, causada pela negligência de Sônia, foi mais do que um simples problema financeiro para Mateus, foi um catalisador. Aquele incidente, aparentemente pequeno diante de tantos outros maiores, acendeu uma chama de indignação que ele vinha reprimindo há anos. Ele começou a questionar não apenas as ações de sua família, mas sua própria passividade, sua cumplicidade silenciosa com o ciclo de exploração. As conversas com Clara no escritório tornaram-se mais frequentes, embora ainda discretas. Mateus, impelido por uma necessidade crescente de desabafar, começou a compartilhar fragmentos de sua vida doméstica, as pressões financeiras, a falta de reconhecimento. Clara ouvia com atenção e empatia, sem julgamentos, mas suas perguntas pontuais o forçavam a refletir. Um dia, após Mateus mencionar com um suspiro cansado mais uma extravagância da esposa, Clara perguntou: Mateus, você já tentou conversar abertamente com a Sônia sobre como se sente? Sobre o impacto que o estilo de vida deles tem sobre você? Mateus riu sem humor e respondeu: conversar, Clara, para eles, eu sou uma máquina de fazer dinheiro. Se a máquina falha ou reclama, eles simplesmente a ignoram ou a acusam de estar com defeito. Não há diálogo possível quando apenas um lado está disposto a ouvir. Clara, então, o questionou sobre seus próprios sonhos e desejos, ponderando: mas e você, Mateus? Onde você se encaixa nessa equação? Quais são os seus sonhos, seus desejos? Você não pode viver apenas para satisfazer as necessidades, ou melhor, os caprichos dos outros. As palavras de Clara eram como pequenas pedras jogadas em um lago adormecido, criando ondas que se espalhavam por sua consciência. Sonhos? Desejos? Ele mal se lembrava de ter tido algum que não estivesse atrelado ao bem-estar de sua família. Sua juventude fora dedicada a construir uma base para eles, sua meia-idade, a mantê-la a qualquer custo, e o custo, ele percebia agora, estava se tornando alto demais. O ponto de saturação se aproximava a passos largos. Um dos gatilhos mais significativos foi o aniversário de 20 anos de casamento de Mateus e Sônia. Ele,
com muito esforço, havia economizado para comprar um par de brincos de pérola que ela mencionara casualmente meses antes, pensando que um gesto romântico poderia reacender alguma chama. Na manhã do aniversário, ele entregou o presente com um sorriso tímido, dizendo: "Feliz aniversário, meu amor." Sônia abriu a caixinha, olhou para os brincos por um instante e, com uma ponta de decepção na voz, comentou: "Ah, pérolas. São clássicas. Obrigada, querido." E colocou a caixa de lado, sem sequer experimentá-los. Mais tarde naquele dia, ela apareceu com um colar de diamantes deslumbrante, anunciando radiante: "Olha o que eu me dei de presente. Afinal, 20 anos não são 20 dias. Parcelei em suaves prestações no seu cartão novo, aquele com limite maior. Você não se importa, não é?" Ela perguntou, retoricamente. Mateus sentiu o sangue gelar. O desprezo pelos seus sentimentos, a audácia de usar o cartão dele para uma compra tão exorbitante sem sequer consultá-lo, a forma como ela invalidou seu esforço e seu presente. Aquilo foi uma facada. Ele não disse nada, mas a imagem do colar de diamantes e dos brincos de pérola esquecidos na gaveta tornou-se um símbolo da disparidade em seu relacionamento. Os filhos continuavam a testar seus limites. Júnior envolveu-se em uma briga em uma boate cara e precisou de uma quantia vultosa para pagar os estragos e evitar um processo. "Foi culpa dos outros, pai. Me provocaram. Você tem que me ajudar." Ele implorou, sem demonstrar qualquer remorso por sua conduta. Vanessa, por sua vez, anunciou que queria fazer um intercâmbio de 6 meses na Europa para aprimorar seu inglês e ter experiências culturais. O custo era astronômico. "Mas pai, é um investimento no meu futuro." Ela argumentou, usando a mesma lógica que usava para justificar a compra de sapatos de grife. Até mesmo Beto, o cunhado, superou-se. Apareceu com a notícia de que havia engravidado uma namorada casual e que precisava de dinheiro para o enxoval, para o aluguel de um apartamento para o novo casal e, claro, para investir em um negócio sério agora que seria pai de família. A responsabilidade, como sempre, era terceirizada para Mateus. Cada um desses eventos era como um prego a mais sendo martelado em seu caixão de paciência. Mateus começou a passar mais tempo sozinho, trancado em seu pequeno quarto, não apenas para organizar as contas, mas para pensar. Ele começou a pesquisar na internet, discretamente, sobre direitos familiares, sobre divisão de bens, sobre como se proteger financeiramente. As palavras de Clara sobre não ser de ferro ecoavam em sua mente. Ele começou a anotar, meticulosamente, cada gasto da família. Não apenas os grandes, mas os pequenos também, os jantares em restaurantes caros, as roupas de marca, as viagens de fim de semana, os mimos para os cachorros. Sim, Fifi ganhará um companheiro, igualmente caro, para não se sentir sozinho. A lista crescia assustadoramente, e ao lado de cada item, Mateus sentia o peso de suas horas de trabalho, de suas noites mal dormidas, de sua vida que se esvaía para sustentar aquela farsa. Um dia, ao procurar um documento antigo na gaveta de Sônia, com a desculpa de organizar papéis para o imposto de renda, ele encontrou algo que o chocou profundamente. Um extrato de cartão de crédito adicional, em nome dela, mas vinculado a uma de suas contas principais, com despesas que ele não reconhecia. Jantares românticos em lugares que ele nunca frequentara com ela, presentes caros de lojas masculinas, até mesmo diárias de hotel em cidades vizinhas durante suas supostas viagens de compras com as amigas. A suspeita, fria e cortante, instalou-se em seu coração. Sônia estaria tendo um caso? E, pior, estaria usando o dinheiro dele para financiar essa traição? A ideia era tão repulsiva, tão dolorosa, que ele inicialmente tentou negá-la. Mas as evidências eram fortes. Aquela descoberta foi, talvez, o ponto de não retorno. A exploração financeira já era insuportável. A humilhação emocional, constante. Mas a perspectiva da traição conjugal, financiada por seu próprio suor, era a gota d'água que transbordava o cálice já cheio de amargura. Mateus não confrontou Sônia imediatamente. Ele guardou aquela informação, aquela dor lancinante, para si.
Mas algo mudou em seu olhar, em sua postura. A tristeza resignada começou a dar lugar a uma frieza calculista. O cordeiro estava começando a se dar conta de que vivia em uma alcateia de lobos, e que, para sobreviver, precisaria desenvolver suas próprias garras. Ele intensificou suas pesquisas legais. Começou a procurar, em segredo, um advogado. Não para um divórcio litigioso imediato, mas para entender suas opções, para saber como proteger o pouco que ainda poderia ser considerado seu, para planejar uma saída que não o deixasse completamente destruído. O provedor silencioso estava, finalmente, encontrando sua voz. Uma voz que, por enquanto, sussurrava apenas para si mesmo, planejando, calculando, preparando o terreno para a explosão que se tornaria inevitável. A família Oliveira, imersa em sua bolha de egoísmo e autoindulgência, mal percebia a transformação que ocorria sob o teto da casa que Mateus, e apenas Mateus, sustentava. Mas a tempestade estava se formando, e quando ela chegasse, não haveria abrigo para ninguém. A descoberta das despesas suspeitas no cartão de crédito de Sônia foi a linha divisória para Mateus. A possibilidade de estar sendo traído não apenas emocionalmente, mas também financeiramente, de uma forma tão descarada, acendeu nele uma fúria fria e uma determinação que ele mesmo desconhecia possuir. A imagem do homem passivo e resignado começou a se esfacelar, dando lugar a um estrategista silencioso, movido por uma sede de justiça e autopreservação. Mateus não confrontou Sônia sobre o extrato do cartão. Ele sabia que um confronto direto, naquele momento, seria prematuro e poderia alertá-la, comprometendo seus planos. Em vez disso, ele agiu com uma astúcia recém-descoberta. Começou a monitorar as finanças da família com ainda mais rigor, mas de forma velada. Instalou, secretamente, um software de controle parental no computador da família, não para espionar os filhos em suas atividades online, mas para ter acesso a históricos de navegação e e-mails que pudessem confirmar suas suspeitas sobre Sônia. Contratou, também em sigilo absoluto, os serviços de um detetive particular recomendado por um contato discreto que Clara lhe passará, um antigo cliente do escritório de contabilidade que passará por um divórcio litigioso e conhecia profissionais discretos e eficientes. O detetive, um homem experiente chamado Sr. Antunes, começou a seguir Sônia. As primeiras semanas, o narrador conta, não revelaram nada conclusivo, apenas seus encontros habituais com as amigas, suas idas a shoppings e salões de beleza. Mateus quase se convenceu de que talvez tivesse interpretado mal as despesas do cartão, mas a paciência do Sr. Antunes e a insistência de Mateus, que agora tinha uma intuição aguçada pela dor da suspeita, acabaram por render frutos. Em uma tarde de terça-feira, quando Sônia deveria estar em um chá beneficente, o detetive a flagrou encontrando-se com um homem em um hotel discreto na zona sul da cidade. As fotos eram inequívocas. O homem era mais jovem, com aparência de personal trainer, o tipo que Sônia sempre admirara em revistas. As datas dos encontros batiam com as despesas misteriosas no cartão, jantares, presentes, e as diárias do hotel. A traição estava confirmada, nua e crua. Receber o envelope com as fotos e o relatório do Sr. Antunes foi um dos momentos mais difíceis da vida de Mateus. A dor era física, uma pontada aguda no peito que o deixou sem ar. Ele olhou para as imagens de sua esposa nos braços de outro homem, sorrindo de uma forma que não sorria para ele há anos, e sentiu um misto de raiva, nojo e uma tristeza profunda. No pensamento angustiado de Mateus, anos de dedicação, de sacrifício, de noites em claro trabalhando para dar a ela uma vida de rainha, e era assim que ela retribuía? Usando o dinheiro dele para financiar seus encontros adúlteros. Mas, por incrível que pareça, aquela confirmação também trouxe uma estranha clareza. Não havia mais espaço para dúvidas, para auto-engano. Sônia não o amava. Provavelmente nunca o amara de verdade. Ela o via como um provedor, um facilitador de seus desejos, e nada mais. E, agora, ele tinha a prova definitiva disso. Com as evidências da traição em mãos, Mateus sentiu sua resolução se fortalecer. Seu plano, que antes era uma ideia vaga de autopreservação, começou a tomar contornos mais nítidos, mais ousados.
Não se tratava mais apenas de se proteger financeiramente, mas de desmascarar a farsa que era sua família, de fazer com que eles enfrentassem as consequências de suas ações. Ele procurou o Dr. Almeida, um advogado civil e de família que Clara lhe indicara, conhecido por sua seriedade e competência. Na primeira consulta, Mateus expôs toda a sua situação. A exploração financeira pela família, a negligência da esposa, as dívidas acumuladas em seu nome, por fim, as provas da traição. O Dr. Almeida ouviu tudo com atenção, analisando os documentos que Mateus levará, extratos bancários, faturas de cartão, a lista meticulosa de despesas, e as fotos do detetive. Após um longo silêncio, o advogado disse: Sr. Oliveira, sua situação é complexa e profundamente injusta, mas o senhor tem direitos. E, com as provas que reuniu, temos um bom caso para, no mínimo, proteger seu patrimônio e garantir que o senhor não saia dessa relação completamente lesado. E, claro, para buscar a responsabilização de sua esposa e, indiretamente, dos demais familiares que se beneficiaram dessa exploração. Sob a orientação do Dr. Almeida, Mateus começou a tomar uma série de medidas legais e financeiras, todas em absoluto sigilo. Primeiro, abriu uma nova conta bancária, apenas em seu nome, para a qual começou a desviar uma parte de seus rendimentos, o suficiente para suas despesas básicas e para formar uma reserva de emergência. Continuava depositando na conta conjunto o valor que a família estava acostumada a gastar, para não levantar suspeitas, mas agora esse valor vinha de suas economias e de empréstimos que ele, estrategicamente, começou a fazer em seu nome, sabendo que, no futuro, a responsabilidade por essas novas dívidas seria um problema para quem ficasse com os bens. Em seguida, com a ajuda do advogado, ele começou a levantar toda a documentação referente à compra da casa. Descobriu que, embora ele tivesse pago todas as parcelas do financiamento e todas as reformas, a escritura estava em nome dele e de Sônia, em regime de comunhão parcial de bens. No entanto, o Dr. Almeida explicou que, com as provas de que ele fora o único provedor e que Sônia não contribuíra com nada, além de ter dilapidado o patrimônio comum com despesas fúteis, e agora, com um caso extraconjugal, seria possível pleitear uma divisão mais justa ou até mesmo a totalidade do bem em um eventual litígio, especialmente se conseguissem provar a má-fé dela. Mateus também começou a renegociar as dívidas que estavam em seu nome, buscando prazos mais longos e juros menores, mas sempre se certificando de que os contratos estivessem impecáveis. Para os carros dos filhos, que estavam financiados em seu nome, ele verificou as cláusulas de retomada por inadimplência. Para os cartões de crédito, começou a reduzir os limites gradualmente, alegando políticas do banco, o que gerava reclamações constantes de Sônia e dos filhos, mas ele se mantinha firme, dizendo que a crise estava afetando a todos. Enquanto isso, a vida em casa continuava sua rotina de exploração. Sônia, alheia aos planos do marido, continuava seus encontros secretos. Júnior e Vanessa, suas exigências financeiras. Dona Lourdes, suas críticas. Beto, seus pedidos de empréstimo. Mas Mateus já não os via da mesma forma. Cada pedido, cada reclamação, cada olhar de desprezo, apenas alimentava sua determinação. Ele se tornou um ator, representando o papel do provedor cansado, mas ainda subserviente, enquanto nos bastidores, movia as peças de seu tabuleiro particular com uma precisão surpreendente. Clara, no escritório, percebia a mudança em Mateus. Ele parecia mais focado, mais determinado, embora ainda carregasse uma tristeza profunda nos olhos. Eles não falavam abertamente sobre os detalhes do que ele estava planejando, mas havia uma cumplicidade silenciosa entre eles. Clara, por vezes, lhe passava artigos sobre direitos, sobre gestão financeira pessoal, ou simplesmente lhe oferecia um sorriso de encorajamento que significava muito para Mateus em sua jornada solitária. O plano de Mateus não era apenas sobre dinheiro. Era sobre dignidade. Era sobre recuperar o respeito próprio que lhe fora roubado ao longo de anos de abuso emocional e financeiro. Era sobre mostrar àquela família que ele não era um caixa eletrônico ambulante, mas um ser humano com limites, com sentimentos, e que esses limites haviam sido ultrapassados de forma imperdoável.
A sombra da traição de Sônia pairava sobre tudo, mas em vez de paralisá-lo, ela o impulsionava. Ele sabia que o caminho à frente seria difícil, doloroso, mas a perspectiva de liberdade, de paz, de uma vida onde ele pudesse finalmente ser o protagonista de sua própria história, era um farol que o guiava na escuridão. O provedor silencioso estava prestes a fazer muito barulho, e o mundo da família Oliveira jamais seria o mesmo. Os meses que se seguiram foram um jogo de paciência e dissimulação para Mateus. Enquanto sua família continuava a viver na ilusão de que ele era o mesmo provedor subserviente de sempre, ele tecia, nos bastidores, a rede que em breve os envolveria. Cada dia era um passo a mais em direção à sua libertação, mas também um fardo emocional crescente. Manter a fachada de normalidade, sorrir para Sônia sabendo de sua traição, atender aos pedidos dos filhos com uma aparente resignação, tudo isso exigia um autocontrole hercúleo. O doutor Almeida, seu advogado, mostrava-se um aliado fundamental. Juntos, eles traçaram uma estratégia meticulosa. A prioridade era garantir que, quando Mateus finalmente desse seu basta, ele estivesse legalmente amparado e que os bens adquiridos com seu suor não fossem simplesmente dilapidados pela família ou perdidos em um divórcio desvantajoso. Eles reuniram um dossiê completo. Comprovantes de todas as despesas da casa pagas exclusivamente por Mateus, cópias de faturas de cartão que evidenciavam os gastos exorbitantes e pessoais de Sônia e dos filhos, o relatório do detetive sobre o adultério, e até mesmo gravações ambientais discretas, legalmente obtidas sob orientação do advogado, de conversas em que a exploração financeira e o desprezo por Mateus eram explícitos. Uma das descobertas mais revoltantes, e que fortaleceu ainda mais a determinação de Mateus, veio através de uma investigação mais aprofundada nas finanças de Sônia. Com a ajuda de um perito contador indicado pelo Dr. Almeida, eles descobriram que Sônia, ao longo dos anos, vinha desviando pequenas quantias da conta conjunta para uma conta pessoal secreta. Não eram valores astronômicos de uma só vez, mas um gotejar constante que, somado, representava uma quantia considerável. Ela estava construindo seu próprio pé de meia, provavelmente para um futuro sem Mateus, ou talvez para sustentar seu estilo de vida e o de seu amante, caso a fonte principal secasse. Essa revelação, o narrador enfatiza, foi particularmente dolorosa para Mateus. Não era apenas a traição conjugal, mas uma traição financeira premeditada, fria, calculista, vinda da mulher com quem ele dividira a vida por mais de 2 décadas. A máscara de Sônia, a de esposa dedicada e um pouco fútil, caía por terra, revelando uma predadora egoísta. Enquanto isso, a pressão em casa aumentava. Júnior, com seu carro novamente quebrado após uma corrida imprudente, exigia um modelo mais novo e potente. Esse aqui já deu o que tinha que dar, pai. Preciso de um carro à altura do meu status, ele argumentou sem a menor noção da realidade financeira. Vanessa, frustrada porque Mateus vinha adiando a decisão sobre seu intercâmbio, começou a fazer cenas dramáticas, acusando-o de não se importar com seu futuro e de ser um pai mesquinho. Todas as minhas amigas estão viajando, conhecendo o mundo, e eu aqui, presa nessa cidade, por sua causa. Ela gritava, entre lágrimas de crocodilo. Dona Lourdes, percebendo a ligeira mudança no comportamento de Mateus, ele estava mais silencioso, mais distante, embora ainda cumprisse suas obrigações, intensificou suas críticas, dizendo: "Você anda muito esquisito, Mateus. Parece que não tem mais prazer em cuidar da sua família. Homem que é homem sente orgulho em prover." Beto, como sempre, aparecia com novas ideias mirabolantes e pedidos de dinheiro. A última era um suposto investimento em uma plantação de cogumelos gourmet. É o futuro, cunhado. Dinheiro fácil. Só preciso de um capital inicial para o maquinário, ele propôs. Mateus ouvia tudo, absorvia tudo, mas agora com um filtro diferente. Ele via a ganância, o egoísmo, a completa falta de empatia. E, em vez de sentir apenas dor e resignação, sentia uma raiva crescente e uma urgência em colocar seu plano em ação. Ele começou a dar pequenos sinais de que as coisas não estavam bem financeiramente, mas de forma sutil, para não alarmá-los prematuramente. Cortou algumas regalias, como a assinatura do Clube Caro de Sônia,
alegando reajuste de prioridades devido à crise. Cancelou o cartão de crédito adicional de Vanessa, dizendo que ela precisava aprender a controlar seus gastos. Essas pequenas atitudes geraram um tsunami de reclamações e acusações, mas Mateus se manteve firme, usando a desculpa da instabilidade econômica que ele mesmo estava, em parte, fabricando em suas finanças visíveis para a família. O plano de Mateus envolvia não apenas a separação e a retomada de seus bens, mas também uma forma de fazer com que eles sentissem, na pele, as consequências de seus atos. Com a orientação do Dr. Almeida, ele começou a transferir a titularidade de alguns serviços essenciais da casa para o nome de Sônia, como as contas de luz, água e internet, usando procurações antigas que ela assinara sem ler, quando ele ainda administrava tudo. Ele também começou a quitar as parcelas restantes de financiamentos de bens de consumo duráveis que estavam em seu nome, mas que eram de uso exclusivo da família, para que, no futuro, não houvesse pendências que o atassem a eles. O mais audacioso de seus movimentos foi em relação à casa. Após descobrir que Sônia tinha planos de, em um eventual divórcio, ficar com a totalidade do imóvel, alegando ser o lar dos filhos, Mateus e seu advogado encontraram uma brecha legal. Como ele podia comprovar que fora o único pagador do imóvel e que Sônia não apenas não contribuíra, como dilapidar o patrimônio comum e cometer adultério, o que, embora não fosse mais crime, tinha peso em ações cíveis de partilha, eles prepararam uma ação de usucapião familiar invertida, ou uma ação de cobrança regressiva de todos os valores pagos por ele, com pedido de penhora do imóvel para garantir o pagamento. Era uma manobra complexa, arriscada, mas o Dr. Almeida acreditava que, com as provas que tinham, havia uma boa chance de sucesso, ou, no mínimo, de forçar um acordo muito mais favorável a Mateus. O objetivo não era deixar a família na rua por vingança, mas garantir que ele recebesse de volta o que era seu por direito, e que eles fossem forçados a arcar com as próprias responsabilidades pela primeira vez na vida. Clara, no escritório, era sua única confidente, ainda que parcial. Mateus não entrava em detalhes sobre as medidas legais, mas ela percebia que ele estava se fortalecendo, se preparando para uma grande mudança. Um dia, ela comentou: "Você parece mais leve, Mateus, apesar de tudo. Como se um peso estivesse começando a sair de seus ombros." Mateus, com um meio sorriso, respondeu: "Ainda não saiu, Clara. Mas estou construindo o guindaste para levantá-lo." A tensão pré-explosão era quase palpável. Mateus sentia-se como um ator em uma peça que estava prestes a chegar ao seu clímax. Ele sabia que o confronto seria doloroso, que as consequências seriam devastadoras para a família, mas não havia mais volta. A decisão estava tomada. Ele contava os dias, as horas, para o momento em que finalmente poderia dizer basta e virar a página mais sombria de sua vida. A gota d'água final, o evento que precipitaria a cena de abertura que já conhecemos, estava prestes a acontecer. Seria algo banal, mais um pedido abusivo, mais uma humilhação, mas que, somada a tudo que ele vinha acumulando, seria o estopim para a explosão. A véspera da tempestade chegará, e Mateus, o provedor silencioso, estava pronto para desencadear o dilúvio. A vida de Mateus transformará-se em um campo minado emocional, onde cada passo em falso poderia desencadear uma explosão. Ele caminhava sobre cascas de ovos em sua própria casa, sustentando uma fachada de normalidade que lhe custava cada vez mais caro, não apenas financeiramente, mas psicologicamente. A tensão era uma constante, um zumbido baixo e persistente que ameaçava ensurdecê-lo para qualquer resquício de alegria ou paz. O evento que finalmente romperia a barragem de sua paciência contida, o estopim que o levaria à cena dramática não foi, em si, o mais extravagante dos pedidos ou a mais cruel das humilhações. Foi, na verdade, a banalidade do egoísmo, a crueza da indiferença familiar cristalizada em um único fim de semana, que selou o destino daquela dinâmica doentia. Era uma sexta-feira. Mateus chegará em casa exausto após uma semana particularmente árdua no escritório de contabilidade, seguida por noites longas ao volante do aplicativo. Ele sonhava apenas com um banho quente e algumas horas de sono reparador antes de enfrentar mais uma jornada dupla no sábado. Ao entrar, porém,
Encontrou a família em um estado de agitação e euforia que contrastava violentamente com seu cansaço. Sônia veio ao seu encontro, os olhos brilhando, e anunciou com entusiasmo: Mateus, querido, que bom que chegou. Tenho notícias maravilhosas. Lembra daquele resort incrível em Angra que eu comentei, aquele que a Verônica, uma de suas amigas ricas, foi e adorou? Então, eles estão com uma promoção relâmpago para este fim de semana. Um pacote com tudo incluso, massagens, jantares temáticos. Uma pechincha. Já reservei para nós. Nós, eram ela, Júnior e Vanessa, e Mateus, como sempre, não estava incluído nos planos de lazer, apenas no financiamento deles. Mateus sentiu um nó se formar em seu estômago. Ele questionou Sônia sobre a viagem deles, lembrando-a de que precisava trabalhar no fim de semana para cobrir o rombo do seguro do carro de Júnior e a primeira parcela da entrada do apartamento de Beto, que ele prometera ajudar. Uma careta de desagrado e respondeu com impaciência: Ah, Mateus, não comece com seus problemas. É só um fim de semana. Você pode muito bem dar um jeito. Trabalhe mais na semana que vem. Além disso, é importante para as crianças relaxarem, elas andam tão estressadas com as coisas da vida. Coisas da vida que eu pago, Sônia. Mateus pensou, mas não disse, apenas suspirou. Júnior aproximou-se, já com a mala pronta ao lado da porta, e perguntou com naturalidade: E aí, pai? Já liberou a grana extra pra gente levar? Sabe como é, sempre tem uns gastos a mais nesses lugares, uns passeios de lancha, uns drinks na piscina. Vanessa, igualmente animada, mostrou o celular para Mateus, exibindo um biquíni novo que comprará online para a viagem. Lindo, né? Usei o seu cartão, mas foi baratinho, prometo. Ela disse, e emendou. E preciso de um dinheirinho para comprar umas saídas de praia lá, as minhas estão tão fora de moda. Até Dona Lourdes, que geralmente não participava dessas escapadas, resolveu dar seu parecer, incentivando os netos a aproveitarem e repreendendo Mateus. Vocês merecem. E você, Mateus, trate de não estragar a alegria deles com suas mesquinharias. Um homem de verdade se sacrifica pela felicidade da família. Beto, que não iria à viagem, mas sempre encontrava uma forma de se beneficiar, aproveitou a deixa, sugerindo que Mateus, já que estaria mais folgado com a viagem da família, poderia adiantar sua ajudinha para que ele pudesse ver os materiais para seu novo empreendimento. Mateus olhou para cada um deles. Para a esposa que planejava um fim de semana de luxo às suas custas, sem sequer considerar sua presença ou seu cansaço. Para os filhos que viam nele apenas um provedor de caprichos. Para a sogra que o julgava e o diminuía. Para o cunhado que o explorava sem o menor pudor. E, naquele instante, algo dentro dele se partiu de forma definitiva. Não foi uma explosão de raiva visível, mas uma implosão fria, um desligamento emocional completo. Ele sentiu o peso de 20 anos de sacrifícios inúteis, de uma vida dedicada a pessoas que não apenas não o valorizavam, mas que ativamente o consumiam, o sugavam até a última gota de sua energia, de sua dignidade. Surgiram na mente de Mateus as imagens do colar de diamantes de Sônia, do carro esporte de Júnior, das viagens de Vanessa, das contas pagas de Dona Lourdes e Beto. Tudo isso passou por sua mente como um filme de terror financeiro e emocional. E então, ele lembrou-se das fotos. Das fotos de Sônia com o amante, sorrindo, feliz, em um hotel pago com o dinheiro que ele suava para ganhar. Aquela imagem, sobreposta à cena de euforia egoísta à sua frente, foi o catalisador final. A calma que se abateu sobre Mateus era assustadora. Ele olhou para Sônia, para os filhos, para a sogra, para o cunhado, e pela primeira vez, não viu sua família. Viu um bando de parasitas. E ele era o hospedeiro, exaurido, prestes a morrer para que eles pudessem continuar vivendo suas vidas fúteis. Foi nesse momento que a decisão, que vinha sendo gestada há meses em segredo, solidificou-se de forma irrevogável. O plano meticuloso que ele traçara com o Dr. Almeida, as medidas legais, as transferências financeiras, tudo estava pronto, aguardando apenas o momento certo. E o momento certo era agora. Ele não disse nada sobre a viagem.
Não discutiu, não reclamou. Apenas acenou com a cabeça, um aceno quase imperceptível, e subiu para seu quarto. Eles interpretaram seu silêncio como a costumeira resignação. Sônia cochichou para Júnior, com um sorriso triunfante, que ele sempre acabava cedendo. Mas, no quarto, Mateus não estava cedendo. Estava se preparando. Ele pegou a pequena mochila que já estava pronta há semanas, contendo alguns pertences essenciais, documentos importantes e a pequena reserva de dinheiro que conseguirá juntar. Olhou ao redor daquele cômodo que fora seu único refúgio naquela casa, e não sentiu tristeza, apenas um imenso alívio por estar prestes a deixá-lo para trás. Ele esperou que a excitação da família com os preparativos da viagem diminuísse, que eles se distraíssem com suas próprias vaidades. E então, quando a noite já ia alta e a casa estava relativamente silenciosa, apenas com os ruídos da televisão na sala, onde Sônia e os filhos assistiam a algum programa fútil enquanto sonhavam com um fim de semana de luxo, Mateus desceu as escadas. Ele não fez barulho. Seus passos eram os de um homem que se movia em direção à sua própria libertação. Ele parou por um instante na soleira da sala, observando-os. Eles nem notaram sua presença. Estavam absortos demais em seus próprios mundos egoístas. E foi ali, naquele instante de invisibilidade, que ele soube que não havia mais nada a ser dito, nada a ser salvo. Apenas a necessidade de romper, de forma definitiva e irrevogável, os laços que o prendiam àquela farsa. O confronto que se seguiria na manhã seguinte, a cena que iniciou esta história, não seria um ato impulsivo, mas o clímax cuidadosamente orquestrado de um homem que fora levado ao limite que, finalmente, decidirá lutar por sua própria vida. A gota d'água não apenas transbordara o cálice, ela o quebrar em 1000 pedaços, e dos estilhaços emergia um novo Mateus, pronto para enfrentar as consequências de sua explosão anunciada. A manhã de sábado, que deveria ser o início de um fim de semana luxuoso para Sônia, Júnior e Vanessa, começou com uma ausência notável e um silêncio ensurdecedor. Mateus não estava em seu quarto. Seu carro, o veículo simples que ele usava para o trabalho de contador e para as corridas de aplicativo, também não estava na garagem. A pequena mochila que ele carregara na noite anterior, e que eles mal notaram, desaparecera com ele. Inicialmente, Sônia presumiu que ele tivesse saído cedo para trabalhar, talvez para compensar o dinheiro que eles gastariam no resort. Ele deve ter ido fazer umas corridas extras. Sempre dramático, mas no fundo, sempre cede, ela comentou com Júnior, enquanto tomava seu café da manhã tardio, já sonhando com os coquetéis à beira da piscina. Mas quando as horas passaram e Mateus não deu notícias, mesmo que fosse para confirmar alguma transferência bancária ou para ouvir mais alguma reclamação, uma ponta de estranheza começou a incomodá-los. As ligações para o celular dele caíam diretamente na caixa postal. As mensagens não eram visualizadas. Vanessa, com um tom mais de contrariedade do que de preocupação genuína, disse: "Que estranho, o papai sumiu mesmo. Será que ele está fazendo algum tipo de joguinho para nos assustar por causa da viagem?" Júnior deu de ombros e respondeu: "Sei lá. Mas é melhor ele aparecer logo com a grana, senão a gente perde a reserva do resort." Foi Sônia quem primeiro sentiu um arrepio de verdadeiro pânico. Ela lembrou-se da frieza no olhar de Mateus na noite anterior, da calma assustadora em sua voz ao dizer não para todos os pedidos. Aquilo não fora o Mateus de sempre. Havia algo diferente, algo que ela, em sua autoabsorção, não conseguirá decifrar na hora, mas que agora a assombrava. Ela tentou acessar a conta conjunta pelo aplicativo do banco, mas a senha aparecia como inválida. Tentou de novo, e a mesma mensagem surgiu. Ligou para o gerente do banco, um conhecido que sempre a tratara com deferência por ser esposa de um cliente importante. A resposta do gerente foi evasiva e protocolar: "Senhora Oliveira, houve algumas alterações na conta. Sugiro que o titular, Sr. Mateus, entre em contato conosco." O desespero começou a se instalar. Sônia correu para a carteira, procurando seus cartões de crédito. Tentou fazer uma compra online simbólica, mas a transação não foi autorizada. Todos os cartões, inclusive os adicionais dos filhos, estavam bloqueados ou com limites zerados. Com a voz esganiçada, correndo pela casa, ela gritou:
Tem alguma coisa muito errada. Os cartões não estão funcionando. A conta do banco. Eu não consigo acessar. Mateus. Cadê você, Mateus? Júnior e Vanessa, finalmente percebendo a gravidade da situação, juntaram-se ao pânico da mãe. Dona Lourdes e Beto, atraídos pela gritaria, apareceram na sala, suas expressões de curiosidade logo se transformando em alarme ao ouvirem o relato desesperado de Sônia. Foi então que o primeiro envelope oficial chegou. Um oficial de justiça bateu à porta, entregando a Sônia uma notificação judicial. Era uma intimação para uma audiência de conciliação em um processo de divórcio litigioso movido por Mateus Oliveira. Junto com a intimação, havia um pedido de arrolamento de bens e uma medida cautelar que bloqueava qualquer movimentação de grandes valores ou a venda de propriedades do casal até a decisão judicial. Sônia quase desmaiou. Divórcio? Mateus. O homem que ela sempre considerará fraco, subserviente, incapaz de uma atitude tão drástica. Ela leu e releu o documento, as mãos tremendo, as palavras dançando diante de seus olhos. E aquele foi apenas o começo. Ao longo do dia, e nos dias que se seguiram, o castelo de cartas da família Oliveira começou a desmoronar, peça por peça, com uma velocidade e precisão que os deixaram atônitos e completamente perdidos. Chegou a notificação da financeira sobre a busca e apreensão do carro de Júnior, cujas parcelas estavam em nome de Mateus e que, segundo o documento, estavam com o pagamento programado para ser interrompido. Vanessa recebeu um e-mail da agência de intercâmbio informando que sua inscrição fora cancelada por falta de pagamento da taxa inicial. As contas de luz, água, gás e internet, que Mateus havia sutilmente transferido para o nome de Sônia, começaram a chegar com avisos de corte iminente por falta de pagamento. A empregada, Maria, informou que não receberá seu salário do mês e que, se a situação não se regularizasse, teria que procurar outro emprego. O telefone da casa, que raramente tocava para algo que não fossem cobranças disfarçadas de ofertas, agora não parava. Eram os credores de Sônia, das lojas de grife, das clínicas de estética, todos querendo saber quando as faturas em aberto seriam quitadas. Mas o golpe mais duro, o que realmente os deixou sem chão, foi a carta do banco informando sobre a execução da hipoteca da casa. Mateus, orientado por seu advogado, havia deixado de pagar as últimas parcelas de um segundo empréstimo que fizera sobre o imóvel, um empréstimo cujos recursos ele usará para formar sua reserva de emergência e para cobrir os custos legais. Como a casa era garantia, e com a ação de divórcio correndo, o banco iniciará o processo para reaver o bem. Sônia, Júnior, Vanessa, Dona Lourdes e Beto encontrarão-se, de repente, em um pesadelo. O dinheiro havia sumido. Os luxos, evaporado. A segurança, desaparecido. E Mateus, o homem que eles tanto desprezaram e exploraram, era o arquiteto silencioso daquela ruína. Eles tentaram de tudo. Ligaram para amigos, para parentes, buscando ajuda, empréstimos, ou simplesmente um ombro para chorar e culpar Mateus. Mas a notícia da separação e dos problemas financeiros se espalhou rapidamente, e poucos estavam dispostos a se envolver ou a financiar o estilo de vida insustentável da família Oliveira. Sônia, em um ato de desespero, tentou usar seu charme e suas conexões para reverter a situação, mas descobriu que seu poder de persuasão era diretamente proporcional ao saldo bancário de Mateus. Sem ele, ela era apenas mais uma mulher endividada e com a reputação manchada pela história do divórcio e do adultério, que começava a vazar através de fontes anônimas, que provavelmente foram plantadas estrategicamente pelo detetive a mando de Mateus, para pressioná-la a um acordo. Júnior e Vanessa, confrontados pela primeira vez na vida com a perspectiva de terem que trabalhar para se sustentar, entraram em um estado de negação e revolta. Culpavam o pai, a mãe, o mundo, mas eram incapazes de qualquer iniciativa produtiva. Dona Lourdes e Beto, que sempre viveram às custas dos outros, viram-se completamente desamparados. A fonte secara, e eles não tinham para onde correr. O despertar da família Oliveira para a realidade foi brutal, impiedoso. O homem que eles consideravam um capacho revelara-se um estrategista implacável. O provedor silencioso finalmente fizera barulho,
E o som era o da queda de um império construído sobre a areia movediça da exploração e da ingratidão. E Mateus? Mateus estava longe, observando de uma distância seguro desmoronar do castelo que ele mesmo ajudara a construir e que, agora, ele mesmo demolira para poder, finalmente, respirar. O desespero da família Oliveira era um espetáculo patético e, para um observador externo, quase cômico em sua tragédia. Sônia, que antes desfilava com arrogância e desdém, agora se via reduzida a implorar por prazos aos credores, a tentar vender suas joias e bolsas de grife por uma fração do valor que custaram, apenas para descobrir que o mercado de segunda mão para artigos de luxo de uma socialite falida não era tão generoso. Seu amante, o personal trainer bonitão, desapareceu assim que os primeiros sinais de problemas financeiros se tornaram evidentes. Ele não estava interessado em uma mulher que não pudesse mais bancar seus caprichos e jantares caros. Sônia, confrontada com a solidão e o desprezo de seus antigos amigos, começou a sentir o peso de suas escolhas, embora seu primeiro instinto ainda fosse culpar Mateus por sua desgraça. Júnior e Vanessa foram os que mais sentiram o impacto da mudança de realidade. Acostumados a uma vida sem responsabilidades, onde todos os seus desejos eram prontamente atendidos, viram-se subitamente sem mesada, sem carro, sem cartões de crédito ilimitados. Júnior tentou arranjar alguns bicos, mas sua arrogância e falta de experiência o tornavam um candidato pouco atraente para qualquer empregador sério. Vanessa, cuja única habilidade parecia ser gastar dinheiro, descobriu que o mundo real não estava interessado em suas selfies ou em sua coleção de sapatos importados. Ambos foram forçados a procurar empregos de verdade, em áreas que antes considerariam humilhantes. Júnior como entregador de aplicativo, a mesma profissão que seu pai exercia para sustentá-lo, e Vanessa como vendedor em uma loja de departamento. Dona Lourdes, a sogra, viu seu mundo de críticas e confortos desabar. Sem a presença de Mateus para bancar suas vontades e sem a empregada para servi-la, ela se viu obrigada a realizar tarefas domésticas pela primeira vez em décadas. Suas reclamações agora eram dirigidas à filha e aos netos, que, imersos em seus próprios problemas, mal lhe davam ouvidos. A solidão e a irrelevância tornaram-se suas companheiras constantes. Beto, o cunhado, foi talvez o que menos sofreu inicialmente, pois já estava acostumado a uma vida de instabilidade. No entanto, sem Mateus para financiar seus projetos infalíveis, ele se viu forçado a encarar a dura realidade de que precisaria trabalhar de verdade para sobreviver. Seus esquemas mirabolantes não encontravam mais investidores. A casa, o símbolo do status e do conforto da família, tornou-se o epicentro da disputa legal. O doutor Almeida, representando Mateus, foi implacável. Apresentou todas as provas da exploração financeira, do adultério de Sônia e de sua tentativa de dilapidar o patrimônio. A ação de Mateus não era apenas para reaver o que era seu, mas para estabelecer um precedente, para mostrar que a justiça poderia, sim, alcançar aqueles que abusam da boa-fé e do sacrifício alheio. Diante das evidências esmagadoras e da perspectiva de um julgamento público que exporia todos os seus podres, Sônia foi aconselhada por seu próprio advogado, um defensor público, já que ela não podia mais pagar por um particular de renome, a aceitar um acordo. O acordo estipulava que a casa seria vendida, e o valor seria dividido, mas com uma porcentagem significativamente maior para Mateus, como compensação pelos anos de exploração e pelas dívidas que ele assumirá sozinho. Sônia e os filhos teriam que desocupar o imóvel em um prazo determinado. Para Sônia foi a humilhação final. Perder a casa, o símbolo de sua vida de aparências, e ter que recomeçar do zero, sem o glamour e o conforto a que estava acostumada, foi um golpe devastador. Ela se viu obrigada a alugar um pequeno apartamento em um bairro modesto, a aprender a viver com um orçamento apertado, a enfrentar o olhar de pena ou de desprezo da sociedade que antes a invejava. E Mateus? Onde estava Mateus em meio a todo esse turbilhão? Ele havia se mudado para uma pequena cidade litorânea, um lugar tranquilo onde ninguém o conhecia. Alugar uma casa simples, perto da praia, e recomeçar a sua vida com a pequena reserva financeira que conseguirá juntar e com a parte que lhe coube da venda da casa. Abriu um pequeno escritório de contabilidade, atendendo a comerciantes locais e pequenos empresários. Seu trabalho era honesto,
Sua vida, frugal, mas pela primeira vez em muitos anos, ele sentia paz. As manhãs de Mateus agora não começavam com o som estridente do despertador para uma jornada dupla de trabalho, mas com o barulho suave das ondas do mar. Ele caminhava na praia, sentia o sol no rosto, respirava o ar puro, coisas simples que lhe haviam sido negadas por tanto tempo. Clara, a amiga do antigo escritório, manteve contato. Eles trocavam e-mails, às vezes se falavam por telefone. A amizade se fortalecia com a distância, baseada em respeito mútuo e em uma compreensão silenciosa das batalhas que cada um enfrentava. Havia uma possibilidade de algo mais entre eles no futuro, mas Mateus não tinha pressa. Ele estava redescobrindo a si mesmo, aprendendo a valorizar sua própria companhia, a curar as feridas profundas deixadas por anos de abuso. Ele não sentia prazer na desgraça de sua antiga família. A vingança, que em algum momento pareceu um objetivo, dera lugar a um sentimento de justiça cumprida e, acima de tudo, de libertação. Ele sabia que eles estavam pagando o preço por suas escolhas, assim como ele pagará por sua passividade por tanto tempo. O importante, para Mateus, era que o ciclo havia sido rompido. Em uma tarde ensolarada, sentado na varanda de sua pequena casa, observando o mar, Mateus recebeu uma carta. Era de Vanessa, sua filha. Uma carta hesitante, cheia de rasuras, onde ela, pela primeira vez, pedia desculpas. Contava sobre as dificuldades que estavam enfrentando, sobre como estava sendo duro trabalhar e perceber o valor do dinheiro, sobre a saudade que sentia, não do provedor, mas do pai que ela mal conhecera de verdade. Mateus leu a carta com emoção. Não havia ali os pedidos de antes, apenas um desabafo sincero e um pedido tímido de reaproximação, sem expectativas. Ele não sabia se estava pronto para perdoar completamente, ou se uma reconciliação seria possível. Mas, pela primeira vez, viu um vislumbre de esperança, um sinal de que talvez, apenas talvez, sua atitude drástica tivesse servido não apenas para libertá-lo, mas para despertar alguma consciência naqueles que ele deixará para trás. O futuro era incerto, mas Mateus o encarava com serenidade. Ele aprenderá, da forma mais dura, que o amor próprio era o primeiro e mais importante dos amores, e que nenhum sacrifício valia a pena se o preço fosse a própria alma. O provedor silencioso encontrara sua voz, e com ela, a chance de escrever uma nova história, uma história onde ele era o protagonista, o autor e o único responsável por seu final feliz. O tempo, esse senhor implacável e sábio, seguiu seu curso. Meses se transformaram em um ano, depois 2. Mateus, em sua pacata cidade litorânea, construíra uma rotina de serenidade e trabalho honesto. Seu pequeno escritório de contabilidade prosperava modestamente, o suficiente para lhe garantir uma vida confortável e sem os sobressaltos financeiros do passado. A amizade com Clara evoluíra para um namoro tranquilo, sem pressões, baseado na cumplicidade e no respeito mútuo. Clara, por vezes, o visitava nos fins de semana, e juntos desfrutavam da simplicidade da vida à beira-mar, das longas conversas e do silêncio compartilhado que tanto significava para ambos. Mateus raramente pensava em sua antiga família com amargura. A dor inicial dera lugar a uma espécie de distanciamento analítico. Ele os via, em suas lembranças, como personagens de um drama que ele mesmo protagonizara por tempo demais, mas do qual, felizmente, conseguirá se libertar. A carta de Vanessa fora a única tentativa de contato direto que ele receberá. Ele responderá de forma breve, porém cordial, desejando-lhe sorte em sua nova jornada e incentivando-a a buscar seu próprio caminho com honestidade e esforço. Mateus não abriu portas para uma reconciliação imediata, mas também não as fechou completamente para um futuro distante e incerto. Soube, por vias indiretas, através de um antigo colega de trabalho que ainda mantinha algum contato com conhecidos em comum, que Sônia tentará, sem sucesso, reatar alguns de seus antigos laços sociais, mas a mancha do escândalo e a falta de recursos a haviam isolado. Ela trabalhava como recepcionista em uma clínica de estética, um emprego que mal cobria suas despesas básicas e que representava uma queda vertiginosa de seu antigo padrão de vida. O orgulho e a arrogância haviam sido substituídos por uma resignação amarga. Júnior, após uma série de empregos temporários e mal remunerados,
e sem a rede de segurança financeira do pai, viu-se obrigado a amadurecer à força. Começou a levar a sério um curso técnico e, surpreendentemente, demonstrava algum talento para a mecânica. A vida dura o ensinara, da pior maneira, o valor do trabalho e da responsabilidade. Ainda era um jovem com muitos defeitos, mas os primeiros sinais de uma possível transformação começavam a surgir. Vanessa, por sua vez, parecia ser a que mais genuinamente refletira sobre os erros do passado. O trabalho como vendedora, embora exaustivo, ensinou-lhe humildade e a importância de conquistar as coisas por mérito próprio. Ela começou a estudar à noite, buscando uma formação que lhe desse mais perspectivas. A futilidade de antes dera lugar a uma busca por significado e independência. Dona Lourdes, a sogra, acabou indo morar com uma irmã em outra cidade. A convivência com Sônia, em um apartamento pequeno e com recursos escassos, tornará-se insuportável para ambas. Longe do genro que tanto criticara, ela talvez tivesse tempo para refletir sobre suas próprias atitudes. Beto, o cunhado, continuava a pular de bico em bico, sempre à procura do caminho mais fácil para o sucesso, mas sem a fonte de financiamento de Mateus. Seus voos eram cada vez mais curtos e suas quedas, mais frequentes. Tornará-se uma figura quase anedótica, um exemplo do que não fazer. Mateus, ao saber desses desdobramentos, não sentia alegria pela desgraça deles, mas uma espécie de confirmação melancólica de que suas ações, embora drásticas, haviam sido necessárias. Talvez, apenas talvez, a crise que ele provocara tivesse servido como um eletrochoque, forçando cada um deles a encarar a si mesmo e a buscar, ainda que tardiamente, um caminho mais digno. Para ele, a maior lição de toda aquela provação fora a redescoberta de seu próprio valor. Aprenderá que o amor não pode ser comprado, que o respeito precisa ser conquistado e que a dignidade é inegociável. O sacrifício cego, sem limites, não era virtude, mas uma forma de autodestruição que alimentava o parasitismo alheio. Seu plano de justiça não fora motivado por um desejo de vingança pura e simples, mas por uma necessidade visceral de romper um ciclo de abuso e de recuperar o controle sobre sua própria vida. As medidas legais que tomara, a forma como desarticular a estrutura financeira que sustentava a exploração, tudo fora calculado não para destruir, mas para libertar a si mesmo, em primeiro lugar, e, paradoxalmente, para dar à sua antiga família a chance de se reconstruir sobre bases mais sólidas, ainda que dolorosas. O legado de sua escolha não era de amargura, mas de transformação. Ele provara a si mesmo, e talvez ao mundo, que mesmo o mais silencioso dos provedores tem um limite, e que quando esse limite é ultrapassado, a explosão pode ser devastadora, mas também pode ser o início de um novo e mais autêntico amanhecer. Em sua nova vida, Mateus encontrou prazer nas pequenas coisas, no sabor do café da manhã tomado com calma, no cheiro do mar, na companhia de Clara, nos livros que lia à noite, no respeito de seus novos clientes e amigos. Ele não era mais o provedor silencioso, mas Mateus Oliveira, um homem que aprenderá a dizer não, a impor limites, a valorizar a si mesmo. E essa, ele sabia, era a maior riqueza que poderia ter conquistado. A história de Mateus é um lembrete de que o verdadeiro amor familiar se baseia no respeito mútuo, na reciprocidade e no reconhecimento do valor de cada indivíduo. A exploração, mesmo que disfarçada de dependência, corrói os laços mais sagrados. Mas nunca é tarde para despertar, para romper os ciclos de abuso e para reconstruir a vida sobre os pilares da dignidade e do amor próprio. A explosão de Mateus não foi o fim, mas o começo de sua verdadeira jornada. Se você gostou desta narrativa, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Até a próxima história!